Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Júlia e eu sou a professora de inglês e desenvolvimento pessoal e informática no Sebrae. E hoje eu vou falar com vocês sobre a importância da empatia no mercado de trabalho. Vamos lá? Vamos falar sobre a importância da empatia no mercado de trabalho? Por que a empatia é importante? O que é a empatia? Como você pode desenvolver a empatia e muito mais. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre muita coisa. Primeiro eu quero saber, você sabe o que é empatia? Você já ouviu essa palavra antes? Você entende o conceito? Se sim, comenta aqui embaixo. O que é empatia? A empatia é a nossa capacidade de colocar-nos no lugar do outro. Ou seja, é a capacidade de olhar para alguém, ver a situação de alguém, ver a situação de alguém que não sou eu, alguém de fora, e entender como essa pessoa se sente. Entender o que está acontecendo, entender e ter compaixão. Porque é impossível eu sentir compaixão de alguém se eu não tiver empatia, se eu não conseguir entender o que essa pessoa está sentindo. Então, a empatia é isso, é a capacidade de eu colocar o sapato do outro, de eu estar ali no lugar do outro, mesmo que a situação eu esteja totalmente alheia a ela. Por que a empatia é tão importante no mercado de trabalho? A gente foi criado aprendendo que no mercado de trabalho é cada um por si, de que cada um faz o seu, dá um jeito, se vira e enfim. E é assim que sempre foi, assim que sempre vai ser. Mas, ao longo do tempo, a gente percebe que a empatia é muito importante no mercado de trabalho. A falta de empatia impacta muito na qualidade do trabalho e na qualidade do serviço das empresas em geral. Então, vamos ver alguns pontos que fazem com que a empatia seja importante. O primeiro delas é que ela melhora o ambiente de trabalho. É muito melhor estar num ambiente onde você sabe que as pessoas te entendem, onde você pode ser você mesmo sem ter medo de julgamentos, onde você pode falar como você se sente sem ter medo de que isso não seja ouvido. Então, o ambiente de trabalho fica muito melhor. E a gente sabe que quando o ambiente de trabalho está bom, a produtividade aumenta. Então, é muito importante você lembrar que, por mais que você tenha aprendido de diversas fontes e diversas formas que mercado de trabalho é selva, cada um por si, um puxando o tapete do outro e tudo mais, ser empático é a melhor decisão a se tomar, porque melhora muito mais para todo mundo. Não somente para você, mas para toda a empresa. Também melhora as relações de trabalho. É muito mais fácil eu ter uma boa relação com alguém que me entende do que eu ter uma boa relação com alguém que não faz ideia de quem eu sou, de como eu me sinto, do porquê que eu fiz isso ou aquilo. Não é verdade? Então, entender o outro, ou seja, a empatia ela é basicamente isso, ela entender o outro. Faz com que as relações fiquem ótimas. E no trabalho não seria diferente. Então, melhores relações no trabalho melhora tudo. Tudo se conecta aqui, o ambiente melhora, a produtividade melhora e a rotatividade de funcionários diminui. O que é rotatividade de funcionário, gente? É quando os funcionários, quando existe alta demissão e contratação. Constantemente, pessoas se demitem, constantemente, pessoas são contratadas. A rotatividade não é boa para a empresa de forma alguma. É um processo caro, é um processo burocrático, querendo ou não, contratação e demissão envolve diversos documentos, envolve diversos processos, envolve dinheiro também, porque tanto para contratar quanto para demitir um funcionário não é barato. E também atrapalha muito a produtividade você ter pessoas novas constantemente, porque todo momento você tem que estar treinando alguém novo, a todo momento você tem que estar ajustando essa pessoa, e aí a pessoa não tem tempo de se ajustar ao ambiente da empresa, porque aí logo em seguida ela se demite, porque o ambiente não está bom. Gente, a maioria das pessoas se demitem
por questões de ambiente, muito mais do que salário, muito mais do que receber outra proposta, é um ambiente que não é bom, que faz com que essas pessoas se demitam. A empatia melhora o ambiente, então faz com que as pessoas continuem ali. E principalmente continuem ali querendo trabalhar, gostando de trabalhar. Por isso que aumenta a produtividade também. Ok, você já entendeu por que ela é tão importante no mercado de trabalho, o que ela traz para a empresa, o que ela traz para o indivíduo, porque querendo ou não, gente, trabalhar feliz faz bem para a gente. Trabalhar num ambiente em que a gente gosta é muito bom para nós. Então, você já sabe que a empatia é essencial. E aí você percebe que talvez você não é muito empático ou empática. Você percebe que você não é assim. E aí você se pergunta: será que eu tenho que nascer empático ou eu consigo desenvolver a empatia? O que você acha? Você consegue desenvolver a empatia? Bom, a resposta é sim. É possível desenvolver a empatia. As pessoas nascem mais propensas a serem empáticas, ok? Então, elas nascem mais dispostas. Porém, a empatia, ela é uma coisa que você aprende. Ela não é 100% natural do ser humano. Tem muitas vezes que a gente tem que forçar essa empatia. A gente tem que se esforçar para que ela aconteça. Então, vamos ver alguns passos para desenvolver a empatia? Você já entendeu o que é empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você já entendeu como a empatia melhora todos os aspectos no trabalho, os aspectos sociais, os aspectos de rotatividade, a produtividade, o trabalho em equipe, as relações. Você já viu que ela é extremamente importante e agora você já aprendeu que você consegue desenvolver a empatia. O que falta? Você aprender um passo a passo para poder aplicar no seu dia a dia, aplicar na sua empresa, aplicar na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal e ver como a empatia vai mudar. Gente, a empatia não é bom só para o outro, tá bom? Ela também te ajuda muito. Quando você é empático, você sofre muito menos e você entende muito mais. Então, além de ajudar quem está ao seu redor, além das pessoas ao seu redor serem beneficiadas com você ter empatia, você também vai ser uma pessoa mais tranquila e mais feliz se for mais empático e empática. Mais para frente a gente vai falar por quê. Eu vou dar alguns exemplos e talvez assim você consiga entender amplamente esse conceito que é tão importante. A primeira coisa que a gente precisa fazer para desenvolver a empatia é o autoconhecimento. Antes de olhar para o outro, olhar para nós mesmos, ok? É impossível eu compreender o outro se eu não compreender a mim mesma. Existem algumas formas de você desenvolver o autoconhecimento. Primeiro, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é você se entender, ok? Você entender o que você está sentindo, por que você está sentindo, como você pode continuar sentindo isso ou parar de sentir isso caso você perceba que não é um bom sentimento, é um sentimento que não te faz bem. E algumas formas que você pode criar do autoconhecimento, criar o autoconhecimento. Você pode começar a escrever os seus sentimentos, escrever o que aconteceu contigo durante o dia, como você se sentiu. Isso é bom porque você consegue mapear as suas sensações, as suas emoções. Depois você pode reler, quase um diário mesmo. Muito importante esse hábito de escrever e de manter um registro de como você se sente. É comprovado cientificamente que isso ajuda pacientes com casos psiquiátricos de depressão, de ansiedade. É comprovado que manter um diário facilita muito se entender e melhorar. Então, se você percebe que seu autoconhecimento não está do jeito que você gostaria, que você não consegue se entender, não consegue reconhecer suas sensações e emoções,
Faz um diário, começa a escrever, até mesmo no celular, no bloco de notas, como você se sente, o que aconteceu, você vai ver como vai ajudar. Uma outra coisa que ajuda muito no autoconhecimento é aprender a dizer não. Entender os seus nãos, reconhecer o que te deixa desconfortável, o que te deixa confortável e saber quando dizer não. Você tem dificuldade de dizer não? Eu tenho. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de falar não, de negar. Às vezes eu não quero fazer alguma coisa, mas eu acabo fazendo porque eu fico sem graça de dizer não. Quando você diz sim, querendo dizer não, você está anulando os seus sentimentos. E isso não é bom para você e não é bom para o seu autoconhecimento. Então, aprenda a dizer não. Desenvolva essa habilidade tão difícil que é negar coisas que não te fazem bem, que você percebe que não são para você. Uma outra forma de você desenvolver o autoconhecimento é conversando. Além do diário, você pode sempre conversar com alguém que esteja disposto a ouvir, que queira conversar com você, claro, para você falar sobre como você se sente, para você pôr para fora, porque às vezes a gente está sentindo uma coisa aqui e quando a gente fala, a gente percebe que não era tudo isso, ou a gente percebe que era muito mais sério do que a gente imaginava. Então, crie esses hábitos. Fale não quando você sentir que deve falar não. Escreva sobre o seu dia, sobre suas sensações, sobre seus sentimentos e converse com alguém. Tenho certeza de que sua vida vai ficar muito melhor, tanto pessoal quanto profissional, a partir do momento que você se entender. Até para você escolher uma carreira, caso você ainda não tenha escolhido, ou mudar de carreira, caso você perceba que essa que você está no momento não é a ideal, estudar coisas novas, conhecer lugares novos, tudo isso, o autoconhecimento vai te ajudar. A segunda coisa que é necessária para desenvolver a empatia é aprender a escutar. Você já ouviu provavelmente essa frase aqui, que muitas vezes nós ouvimos, mas não escutamos. Qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é quando vem e entra o som aqui no nosso ouvido, passa e a gente ouve. Escutar é quando a gente compreende, quando a gente absorve. Eu só vou conseguir entender o outro se eu ouvir o que ele tem a me dizer. Isso é para tudo. Seja ouvir o que está explícito, que é o que ele diz ali, seja ouvir o que está implícito, que é o que ele diz de forma subliminar, com a linguagem corporal, ou então você percebe ali pela expressão. Prestar atenção nas pessoas vai te ajudar muito a entendê-las. Então, preste atenção. Quando alguém estiver falando sobre algo que está passando, quando alguém estiver falando sobre algo que aconteceu, escute realmente. Não fique só esperando a sua vez de falar. Às vezes a pessoa não quer ouvir um conselho, às vezes a pessoa não quer ouvir o que você tem a dizer, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela só quer que você escute. Escute de coração aberto, escute tudo o que a pessoa tem a dizer. Aplique isso na sua vida pessoal e profissional e veja como as suas relações vão melhorar. Quando você escuta, você faz o primeiro passo da comunicação ativa, que é entender o outro. Comunicação ativa é a capacidade de falar o que você tem que falar e ser entendido. Mas para isso você precisa entender o outro. Até porque, se você não entender o outro, você não vai saber falar o que ele vai escutar. Você não vai saber falar da forma que você sabe que a pessoa vai entender. Então, escute, ouça, não julgue, ok? Apenas ouça e você vai ver como vai melhorar as suas relações pessoais e profissionais. Controle as emoções. O terceiro passo para você atingir a empatia é o controle das emoções. O que é controlar as emoções? É você não sentir as coisas? É você ser uma pessoa fria? Não. O controle das emoções é quando você sente, mas você não permite que essas emoções
te controlem. Desse jeito, você deixa de dizer coisas que podem machucar. Você vai evitar constrangimentos e vai evitar arrependimentos. Como assim, professora? Imagina que você está numa situação em que você ficou muito bravo, muito brava. Quebraram, assim, a sua xícara favorita. Quebraram a sua xícara favorita que você amava. E aí, de início, a primeira coisa que você sente borbulhar assim no peito é raiva. Porque usaram a sua xícara e quebraram a sua xícara. Você, assim, borbulha no peito aquela raiva. É possível não sentir raiva? Não. As emoções são naturais. Mas é possível eu controlar essa raiva ao invés de deixar que ela me controle? Sim. E aí que está o ponto. Respirar fundo e não deixar que as emoções tomem conta. Todas as emoções, em exagero, sem o controle, não são boas, elas não são benéficas. Por mais que a gente às vezes acredite que muita alegria é bom, se você não tiver um controle, também não vai ser bom. É essencial que você entenda que você está no controle da sua vida, você está no controle das suas emoções e não o contrário. Muita gente comenta, eu sou pavio curto. Falou, eu vou na lata, respondo. E por mais que pareça assim, nossa, pessoa pavio curto, isso não é bom, principalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho. Quando a gente está trabalhando, a gente não pode agir conforme as nossas emoções. Se você trabalha atendendo o cliente, por exemplo, você não pode xingar o cliente só porque ele foi grosso contigo, por mais que dê vontade, né? Sobe aquela raiva. Se o seu chefe, o seu coordenador fala alguma coisa para você que você não gosta muito, você não pode simplesmente responder na lata. Isso pode custar o seu emprego. Você precisa respirar fundo e controlar essa emoção. E a empatia ajuda no controle das emoções e vice-versa, tá? Então, assim, quando você é empático, você consegue pensar no que o outro está sentindo um pouquinho antes de pensar no que você está sentindo. Como assim? Imagina só que você chega no trabalho e aí o teu colega de trabalho tá com uma cara desse tamanho, feia. E aí você fala bom dia e ele não responde nada, ele só fica quieto e continua trabalhando. É natural que você se sinta mal com essa situação, afinal você foi ignorado ali pelo teu colega, você falou bom dia, não falou nada. Se você não controlar a sua emoção, você provavelmente vai ficar fermentando aquilo ali dentro de você. E aí, quando ele se dirigir a você por qualquer motivo que seja, você vai retribuir na mesma moeda. Não vai responder ou vai ser extremamente grosso. Agora, se você souber controlar essa emoção, você vai conseguir, antes de pensar, nossa, não me respondeu, que pessoa grossa, pensar, será que aconteceu alguma coisa? Será que a pessoa não me ouviu falar? Será que tá tudo bem? Isso já vai te ajudar a dar uma diminuída, porque você vai tirar o foco em você, naquilo ali que você está sentindo, e vai tentar entender o outro. Então, o controle das emoções e a empatia andam juntos. Nossa, meu chefe falou super grosso comigo no trabalho. Aí depois você descobre que seu chefe está passando por um problema muito grande em casa e ele acabou descontando em você. Tá certo? Óbvio que não. A gente tem que aprender a gerenciar nossos sentimentos, tem que controlar as nossas emoções para que a gente não desconte no outro. Mas quando a gente é empático, é um pouquinho mais fácil da gente respirar fundo e pensar: ok, não foi certo, mas eu também não posso deixar que as minhas emoções tomem conta, e eu também não posso deixar que essa situação faça com que eu faça algo que eu vá me arrepender. Então, o controle das emoções é essencial. Evite julgamentos. Evite julgamentos. Cada situação tem um impacto diferente para cada pessoa. Então, às vezes, para você, uma situação
não vai ter nenhum impacto. Mas para o seu colega, para o seu amigo, vai ter um impacto totalmente diferente. Por exemplo, você tem um cachorrinho, você ama o seu cachorrinho, você é apaixonado pelo seu cachorrinho. E aí ele fica velhinho, fica doente e morre. Você ama o seu cachorro morreu. Você vai se sentir muito mal, você vai ficar triste, você pode até perder o foco no trabalho. Mas aí você tem um colega que não tem cachorro, que não liga muito para bicho, não tem animais. E para ele, a morte de um cachorro não é algo assim tão impactante. Certo? Para você é muito impactante, interfere até no seu trabalho. Para o seu colega de trabalho, aquilo ali não é nem um pouco impactante, não interferiria em nada na vida dele. Se o seu colega de trabalho for empático, ele vai conseguir olhar para você e entender que aquilo tem um impacto diferente para você e te oferecer um abraço, dizer que vai ficar tudo bem, ou pelo menos ficar na dele, não dizer nada, não julgar você pela forma como você se sente. Se o seu colega de trabalho não for empático, ele vai criar julgamentos, vai falar: nossa, que bobeira, tá triste por causa de um cachorro, nossa, que isso? Como você se sentiria se fosse essa situação? Não ia ser legal, né? Então não faça isso. Não julgue baseado na forma como você iria se sentir naquela situação. Julgue baseado na forma como aquela pessoa iria se sentir. Então, às vezes, algo para você não tem um impacto, mas para outra pessoa tem. E é importante que você entenda isso. Não julgue os sentimentos das pessoas. Os sentimentos são todos válidos. Não julgue os sentimentos das pessoas. Entenda que cada pessoa é diferente, cada sentimento é diferente e que tá tudo bem. Isso vai tirar um peso das suas costas, vai facilitar tanto que você exerça a empatia, porque você vai parar de olhar o mundo com os seus olhos e vai colocar o olho do outro, vai colocar o óculos do outro, vai tentar ver a forma como ele enxerga. Então vai facilitar muito. Por isso que eu acho que esse é o passo mais importante no desenvolvimento da empatia. Deixe de julgar o que o outro sente baseado no que você sente e passe a entender o que o outro sente baseado no que o outro sente. Cada um tem uma história de vida diferente. Então, cada um vai ter uma forma de agir diferente de acordo com as situações. Não espere do outro a mesma reação que você teria, porque o outro não é você. Isso vai ajudar nos seus relacionamentos pessoais e nos seus relacionamentos profissionais. Faça a diferença. Professora, o meu chefe não é empático. Professora, na minha empresa ninguém é empático, todo mundo quer ficar puxando o tapete um do outro. Comece você a ter empatia. Inicie aí essa corrente do bem, essa corrente da gentileza, gentileza gera gentileza. Faça a diferença você e você vai perceber que por mais que ninguém esteja fazendo isso, você vai se sentir melhor. Foi o que eu disse, é muito melhor para mim, é muito mais fácil para mim entender o outro e ficar tranquilo em alguma situação quando eu tenho empatia. Então a empatia afeta a sua vida, melhora a sua vida pessoal também, melhora a sua vida profissional. A empatia não é só para você ajudar o próximo, ela ajuda você também. Então não se esqueça, quando você sentir alguma coisa, entenda o seu sentimento, compreenda o que você está sentindo, pratique o autoconhecimento. Quando você estiver numa situação onde você está ali com raiva, está bravo e tudo mais, controle os seus sentimentos, respire fundo, pratique alguma meditação, alguma coisa para você tirar a cabeça dali. Escute o outro quando ele falar, escute a sua linguagem falada e escute também a sua linguagem corporal, entenda, preste atenção e não julgue, evite julgamentos. Você vai ver como a sua vida vai ficar muito mais leve.
Bom, pessoal, por hoje Bom, pessoal, por hoje é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que essa palestra tenha ajudado. Eu espero que você tenha percebido aí o que você pode melhorar no seu dia a dia, como você pode aplicar a empatia. E eu também espero que isso ajude você na sua vida pessoal e profissional. Leia sobre o assunto, pesquise, assista vídeos, ouça podcasts, aprenda sempre mais. Não para por aqui. Vai atrás de conhecimento, porque conhecimento gera conhecimento. Eu vejo vocês numa próxima, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.